Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 36.200 dólares. Bitcoin que rompe o padrão de continuação para cima e continua alta. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action e te apresentar um novo indicador que eu estou utilizando para entender quando um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas relembrando a resistência principal para vocês e a zona que o Bitcoin precisa ultrapassar para a gente retomar a alta. Além disso, também quero falar no curto prazo aqui, no 1 hora, no 15 minutos, como eu estou identificando ativos sobrecomprados e sobrevendidos a partir de um novo indicador que eu vou apresentar para vocês, o Delta Volume. Além disso, eu também quero fazer uma análise completa de sentimento, te mostrando como os nossos indicadores se atualizaram, a possível oportunidade que a gente teve aí na madrugada e também o que os indicadores ditam para agora. Antes de começar, um recado rápido para vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar aqui nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisadas no vídeo da noite. As mais pedidas serão analisadas. Sobre o indicador, investidores, para quem não sabe, eu tenho uma playlist aqui onde eu cito todos os indicadores que a gente utiliza nos vídeos diários. Então, se você não conhece, é só você ir nas playlists aqui e nos indicadores, tá? No final de semana eu vou soltar um vídeo detalhado sobre esse indicador que a gente vai conversar hoje, que é um dos melhores indicadores que tem aí no mercado. Mas vamos lá. Vamos começar então no 4 horas, lembrando para vocês que nós estamos numa situação bem decisiva no Bitcoin agora, né? Porque nesse momento a gente está testando justamente o nosso ponto de controle próximo aos 36 mil dólares, a nossa zona de Fibonacci importante aqui, e uma zona realmente que se o preço ultrapassar, a gente denota bastante força. Passar esse topo aqui acima dos 35 mil dólares já foi algo bem positivo, tá? Afinal, a gente está formando um pivô bem bonito aqui. Mas para ser um pouquinho mais conservador, o ideal seria a gente realmente conseguir ultrapassar essa zona aqui de 0,68, conseguir ultrapassar essa zona de resistência forte que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem alguns pontos de resistência que a gente precisa se atentar. O primeiro é justamente essa região aí entre os 36 e os 37 mil dólares. É a região talvez mais importante aqui. Segundo ponto seria a região dos topos aqui nos 41 mil dólares, né? Afinal, se a gente conseguir ultrapassar esses topos, não tem muita coisa que segura o Bitcoin para fazer no mínimo um pullback, na minha opinião, até os 50 mil dólares, tá? Porque a partir daí a gente teria sim um padrão de acumulação desenhado em Wyckoff e um rompimento para cima aqui do SOS, ou seja, sinal de força, Signs of Strength. A gente conseguiria ter aqui uma boa probabilidade para operar esse padrão para cima, tá bom? Então, essas são as duas principais resistências. Para mim, se passar dos 37 já é muito bom, assim como já está sendo muito legal ultrapassar essa região dos 35, 36. Tranquilo? Continuando aqui, indo um pouquinho para o 1 hora. Numa hora, a gente consegue entender que, mesmo a gente estando demonstrando essa força, a gente não está com muito volume nesses movimentos de alta, né? A gente tem o nosso volume importante, que é o nosso suporte principal ali, próximo dos 32 até os 34, porém, os outros volumes não estão tão fortes. Então, ainda existe um argumento da gente estar simplesmente formando uma bearish rising wedge, tá bom? Algo parecido com o que a gente formou aqui na última semana. Então, tomem cuidado, tá? Eu entendo que, pra gente sair desse padrão, a gente precisa de um volumaço e a gente precisa se manter acima dessas regiões de resistência. Primeiramente os 37, depois os 41. Se a gente rompe para baixo aqui com o volume aparecendo, a gente pode continuar a tendência de baixa do Bitcoin. Então, nesse momento aqui, eu comecei a me desfazer um pouco dos Bitcoins que a gente está falando aqui, que não ia vender ontem, mas acima dos 36, próximo aos 37, para mim é uma boa zona de distribuição. É uma zona que eu fico confortável em vender, porque eu entendo que se a gente demonstrar essa força aqui, eu vou ter que olhar para compras depois, e aí a gente vai olhar para trades a favor da tendência de alta do Bitcoin. Por enquanto, a gente está numa zona de distribuição, na minha opinião, e começa a fazer sentido se desfazer um pouco dos Bitcoins aí que a gente conseguiu segurar por bastante tempo. Correto? Além disso, falando um pouco sobre outro motivo que me deixa um pouco preocupado, é o nosso indicador aqui, que é o Delta Volume, tá? O Delta Volume nada mais é do que o CVD. Ele mostra que o CVD é o cumulativo volume delta de todo o mercado. Vocês estão acostumados com esse CVD aqui das sardinhas, né? Que mostram pra gente quando as sardinhas estão comprando ou vendendo no mercado.
Então, o que é esse indicador aqui? É a mesma coisa, só que não só das sardinhas, de instituição, de players médios, de todos os players do mercado, a gente tem o nosso CVD aqui. Ou seja, se isso aqui sobe, quer dizer que tem muita gente comprando no mercado. Se isso cai, quer dizer que tem muita gente vendendo no mercado, tá? E normalmente, quando a gente tem, principalmente em tempos gráficos como 1 hora, essa sobrecompra ou sobrevenda é um sinal para a gente ficar um pouco esperto e entender que as instituições podem estar distribuindo ou acumulando, né? Então, ao invés de utilizar indicadores como o RSI, como estoque RSI, que são extremamente subjetivos e só olham para o passado para tentar determinar onde tem sobrecompra e sobrevenda, eu prefiro utilizar o Delta Volume porque ele interpreta os dados do presente, né? É um indicador cumulativo de volume aqui e eu realmente sei onde as pessoas acabaram comprando muito a mercado ou onde elas acabaram vendendo muito a mercado. Só vocês verem aqui, né, o fundo é onde as pessoas mais venderam a mercado e a última vez que a gente teve essas compras a mercado, olha só, a gente teve uma correção, foi quando o preço estava lá nos 40 mil dólares, tá bom? Então é importante entender que esse indicador, como todos os outros, não prevê o futuro, mas é um indicador que denota risco aqui para mim, esse aumento de muitas pessoas comprando a mercado, talvez por isso eu acredito que seja um bom momento para a gente colocar um pouco de dinheiro no bolso. Não tudo, tá? Afinal, a nossa tendência ainda é de alta. Continuo de olho nessa região aqui dos 32. Se perder os 32, vou estopar, vou sair com o resto dos bitcoins aqui, porque aí eu imagino uma queda muito maior. Porém, enquanto a gente ainda está acima desses 32 aqui, a tendência no curto prazo é de alta, tá bom? Então, atenção a esse suporte importante também. Olhando um pouquinho mais próximo aqui no preço, indo no 15 minutos, a gente consegue ver que agora a gente tem uma zona de suporte que a gente consolidou por alguns dias, né, entre os 35 mil e os 34, tá? Então não vai ser fácil o preço ultrapassar isso aqui. Então tem um suporte aqui para quem tá um pouco mais propenso aí a acumular bitcoins para ter um trade aqui a favor da tendência de alta, tá? Trade este que você deve estopar nesse fundinho aqui, na minha opinião, abaixo desses 33.800, um pouquinho além do fundo. Correto? Em compensação, se a gente for aqui direto, for lá nos 33, a gente pode sim ter acumulações nessa região, né? Então eu ficaria de olho aqui para uma zona de acumulação, mas eu acho melhor a gente discutir isso se acontecer, tá? Porque como agora a gente distanciou dessa zona, se voltar aqui o preço pode estar completamente diferente, então a gente vai discutir se o preço voltar aqui, tá? Principal suporte, como eu digo para vocês, 32 mil dólares. Quando estiver acima dos 32, no curto prazo a tendência é de alta ainda. Tranquilo? Investidores, outro motivo aqui que me deixa um pouco preocupado com esses últimos dias do Bitcoin é a dominância, tá? Apesar da gente claramente ainda estar numa tendência de alta, ou seja, as pessoas ainda estarem preferindo o Bitcoin que as altcoins, a gente consegue ver nos últimos dias uma queda dessa dominância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas estão acreditando mais nas altcoins do que o Bitcoin. E a gente viu, né, que quando isso aconteceu normalmente no passado, não deu muito certo, né? Porque o mercado como um todo encara isso como uma propensão ao risco dos players que mostram que as pessoas são muito otimistas. Então eu tomaria cuidado com este movimento aqui, mas não é um movimento que me deixa preocupado, tá? É um movimento natural. As altcoins e o Bitcoin, elas têm uma dinâmica própria. E nunca pensem que o mercado tem que fazer determinada coisa. Não, o mercado ele vai fazer o que ele bem entender, né? O que a gente tem que fazer aqui é interpretar os movimentos no dia a dia e interpretar os impactos desses movimentos. Então, para mim, essa queda aqui na dominância que a gente teve nos últimos dias, nada mais é do que um sinal de risco. É um sinal que as pessoas estão muito otimistas. E esse otimismo normalmente é punido, tá bom? Então, por isso, eu acho que nesse momento faz sentido a gente colocar um pouco do lucro no bolso, né? Ontem eu acho que não era o caso porque a gente estava no padrão de continuação, mas agora, quando a gente já saiu desse padrão, já deu uma esticada, os nossos indicadores estão mostrando sobrecompra, as pessoas estão indo para as altcoins, eu acho que faz sentido colocar um pouco de dinheiro no bolso, tá? Vou manter um pouco aí dos bitcoins, quem sabe para distribuir acima dos 37 mil dólares. E fica de olho, né? Porque se a gente rompe essa zona aqui, na minha opinião, a gente vai ter bons trades, swing trades, apostando na tendência de alta do Bitcoin, tá? Tanto se a gente romper aqui, seria um pouco mais arriscado, quanto se a gente realmente for só lá em cima, formar o padrão de acumulação de Wyckoff e romper para cima o sinal de força lá em cima, um triangulinho ou qualquer padrão gráfico acima desses 41 mil dólares. Tranquilo, investidores? Também fico de olho para possíveis acumulações aqui, para quem é mais day trader e quer operar nos 35 mil dólares aqui, próximo aos 35 até os 34, tem um suporte que você pode utilizar para fazer um trade e de maneira mais conservadora lá os 33, entre os 33 e os 32, mas aí a gente vai discutir se o preço for lá. No vídeo da noite a gente discute. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E se você gostou do indicador aí, o Delta Volume, deixa aqui nos comentários
se você quer um vídeo só dele esse final de semana para playlist indicadores, tá? Lembro para vocês que além da playlist indicadores aqui, a gente tem playlist de tutoriais, a gente tem um curso avançado de arbitragem que, beleza, não é tão bom para você fazer arbitragem manual, né, já que é muito robotizado hoje em dia, mas você vai aprender conceitos importantes do mercado, como era o mercado lá em 2018, 2019, e também do order book, tá? Então é um curso legal aí, curso profissional bem interessante. E também tem a semana de imersão aqui do Bitcoin, que tem algumas aulas do curso, tá? Então tem algumas playlists bem legais aqui, eu acho que vale a pena vocês irem aí se vocês ainda não conhecem. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixe todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço e até mais à noite.